Olá, estou aqui hoje para falar talvez de uma das filósofas que eu mais gosto, que eu tenho maior admiração, que é a Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela foi uma alemã judia, viveu entre 1906 e 1975. Então, falar de Hannah Arendt falar da filosofia de Hannah Arendt é ter que falar dos acontecimentos do século XX, é também falar sobre a biografia dessa grande pensadora. Até porque Hannah Arendt, como aí uma herdeira do existencialismo alemão, como aluna do Heidegger, vocês conheceram, né, na aula sobre existencialismo, Hannah Arendt ela tem uma preocupação, que é se manter com os pés firmes na realidade, no mundo, nesse terreno sólido. Isso são palavras da própria Hannah Arendt. Ela não quer perder o terreno sólido da realidade. Ela precisa pensar aquilo que se passa na sua existência, na existência coletiva, na qual ela está imersa, da qual ela experimenta, né, a sua própria vida. E aí essa biografia ela ganha ares aí dramáticos, terríveis, porque o contexto de vida e de pensamento da Hannah Arendt, ele pega talvez os fatos, né, mais horríveis que a humanidade produziu no século XX, em toda, né, a história, né, da humanidade ocidental, tal como a gente a conhece, que foram as duas guerras mundiais, a ascensão dos regimes totalitários, e aí nós temos nazismo, stalinismo, fascismo, okay? Mas principalmente esses dois primeiros, que serão focos aí de análise da Hannah Arendt, o nazismo principalmente, mas o stalinismo também. E, claro, o Holocausto judeu. Afinal de contas, isso é uma marca terrível, insuperável, inesquecível, no mau sentido, claro, né, da história da Europa e da humanidade aí nas primeiras décadas do século XX. E Hannah Arendt, ela era uma judia alemã que teve que fugir da Alemanha ainda, né, nos seus 20 anos, quase 30, ela teve que sair da Alemanha para fugir dos horrores do nazismo que ganhava força, que perseguia os judeus, né, tornando insustentável sua vida na terra que era dela. Olha que coisa triste, dramática e marcante. Esses acontecimentos, a gente poderia pensar, poxa, foge Hannah Arendt, esquece de tudo isso e vai ser feliz. Hannah Arendt foge mesmo da Alemanha, consegue escapar do nazismo via Portugal, pega um navio e vai para os Estados Unidos, onde ela encontra esse porto seguro, vamos dizer assim, para que ela possa então viver sua vida já a partir aí, né, dos seus 30, 40 anos de idade. E lá que ela vai escrever a maior parte da sua obra, que tornou ela tão importante na filosofia contemporânea. E aí a gente precisa entender, Hannah Arendt ela não vai querer esquecer aquilo que ela deixou para trás. Ela não vai querer apagar da sua memória ou ignorar ou não lidar com todo esse terror o qual ela viu e vivenciou. Ao contrário, ela tem esse apreço por tentar dar sentido para o mundo no qual ela está inserida, para a existência dela nesse mundo, para a existência da sociedade que ela vive, do grupo social que ela vive, das pessoas com as quais ela vive, no mundo em que ela está. Olha que interessante. Isso lembra a gente exatamente os pressupostos ali, heideggerianos, né, do ser no mundo. Hannah Arendt ela quer dar sentido para essa realidade. E dar sentido não é explicar apenas racionalmente, é compreender, é tentar achar pistas sobre os processos que levaram à realidade social, que levaram, né, o contexto
em que ela estava inserida a produzir tanto horror, a ser aí um contexto produtor do mal, do mal. Então, a pergunta principal aqui da Hannah Arendt, talvez, que motive a filosofia dela, e claro que aqui eu não vou entrar, né, de forma alguma, de maneira aprofundada nos pressupostos, nos conceitos, nas reflexões que são tão complexas, tão ricas, né? Hannah Arendt tem uma obra vasta, ela escreveu muito ao longo de sua vida, tem livros que ficaram muito, muito conhecidos na época e, claro, até os dias de hoje, né? Mas aqui, mais uma vez, a ideia é apresentar o pensamento dela, é tentar fazer uma síntese, é tentar dar sentido, assim como a própria Arendt tentava fazer o tempo inteiro, dar sentido. Então, a pergunta principal, né, que eu estou escolhendo aqui para ser nosso fio condutor no pensamento arendtiano é como a humanidade é capaz de produzir o terror. Como a humanidade, pós-esclarecimento, pós-iluminismo, uma humanidade que já tinha concepção dos direitos individuais, das liberdades individuais, um contexto de mundo ocidental em que, em vários lugares, já há república, democracia liberal, no sentido aí de garantia de dignidade para as pessoas, inclusão, participação, preservação de vida. Esses já eram conceitos, ideias, práticas que faziam sentido. E ainda assim, como que o século XX conseguiu produzir tanto terror? Como isso foi possível? E essa é a grande questão para Hannah Arendt, que motiva o seu pensamento, que vai fazê-la aí questionar, problematizar, desconstruir e também propor uma série de pensamentos e reflexões fundamentais. Eu já vou trazer aqui uma primeira resposta, né? Claro, é a minha interpretação e, claro, de forma sintetizada. Mas eu acho que essa resposta geral que Hannah Arendt dá a essa pergunta que ela mesma faz é importante aqui para entendermos o pensamento dela. Então, para Hannah Arendt, o que explica o ser humano ser capaz de produzir o terror é a ruptura com o mundo, é a ruptura com a realidade. É exatamente a distância que se cria entre indivíduo e realidade, indivíduo e mundo. Esse afastamento do mundo é o que torna possível o mal total. Enquanto continuarmos com cuidado com o mundo, enquanto tivermos como pressupostos da nossa existência a vida que se desenrola no mundo com as pessoas, enquanto esses pressupostos fizerem sentido e motivarem a ação humana, o mal, de alguma forma, ele pode ser parado. Quando se há uma ruptura grande, né, extensa, concreta, com essa realidade, com o mundo tal como ele se apresenta, Hannah Arendt vai dizer que tudo é possível e que o mal se torna possível. Então essa é uma primeira resposta. Só que aí você deve estar se perguntando, ok, mas como manter os pés fincados na realidade? Como cuidar desse mundo? Como não se afastar da realidade? E que mundo e que realidade é essa? Hannah Arendt tem também uma resposta para você. Ela vai dizer, e essa resposta pode nos surpreender, ela vai falar: a política é o espaço de vivência no mundo e para o mundo. Mas calma, o que é política aqui para Hannah Arendt? Ela não está se referindo aqui àquelas ideias que nós temos pré-concebidas e super corriqueiras no nosso cotidiano, de que política é o governo, política é burocracia, política é partido, política é o que os atores políticos fazem. Ou mesmo, política são as eleições, aquele momentinho que eu vou lá e voto. Não.
Para Hannah Arendt, política ela é expressão genuína da nossa existência uns com os outros, da nossa condição humana. E esse é, inclusive, um termo que dá nome à principal obra da Hannah Arendt, a condição humana. Na política, estar fazendo política, vivenciando a política, é estar potencializando a nossa condição humana, o nosso ser no mundo, que é aquilo que impede que processos de mal total venham a se instalar. Mas como a política faz isso e por que a política? Então, Hannah Arendt, ela ressignifica essa ideia de política. Ela vai dizer que política não é, portanto, toda essa esfera administrativa que nós acostumamos a identificar. Política não é também, basicamente, o Estado e o que se faz com ele. Política é um espaço que se cria entre os indivíduos que vivenciam suas singularidades uns perante os outros. Para Hannah Arendt, a condição humana é a pluralidade. É o fato de que nós não somos e não seremos iguais uns aos outros nesse universo. Ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você. Essa singularidade, ela também não é um dado natural, Hannah Arendt vai dizer. Essa é uma singularidade que é dada pela minha subjetividade, pela minha história, pela minha narrativa, pelo meu ser no mundo. Eu construo a mim mesmo na minha caminhada. E é isso que me torna único. E é isso que me torna singular. Portanto, cada um de nós, na sua própria irrefutável pluralidade, singularidade, nós vivenciamos essa diversidade humana. E essa diversidade humana, ela só tem a sua expressão máxima na esfera política, na esfera pública, em público, quando nós desvelamos quem nós somos uns perante os outros, quando nós dizemos sobre a nossa perspectiva dessa realidade, quando nós somos capazes de revelarmos a maneira como nós interpretamos os processos, quando nós agimos uns perante os outros e uns com os outros. Então, nesse processo de interação, uma interação que preserva a singularidade do sujeito, mas também que o confronta com a diversidade, é aí que tem política, é aí que existe política. E é nessa interação, é nessa convivência plural que a política se dá de forma autêntica. Esse é o espaço político que Hannah Arendt está dizendo que seria o antídoto contra o mal total, contra essa barbárie, contra o terror. Ou seja, o inverso também é verdadeiro. Se nós perdemos essa possibilidade de vivenciar a política, tal como o espaço de pluralidade, tal como o espaço de vivência com as diferenças, de trocas, de interação, quando perdemos esse espaço, quando ele não é mais possível, quando ele está esvaziado, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de mal, inclusive o mal total, que Hannah Arendt vai dizer que é o terror, que é o holocausto, que é o extermínio do outro. Se não temos uma vivência de fato baseada nessa esfera pública, capaz de nos colocar em encontro com essas diferenças, nós, portanto, perdemos esse espaço que de alguma forma produz aí sempre o novo, sempre a possibilidade de transformação e que por isso sempre tende a afastar processos que tentam exterminar essa pluralidade, como foram os regimes totalitários. É também por meio da vivência na política dessa pluralidade que o ser humano pode alcançar liberdade. E liberdade aqui para Hannah Arendt não é uma liberdade para alguma coisa. Eu tenho a minha liberdade individual para eu cuidar aqui dos meus filhos, da minha família, para eu ficar rica, para eu ir e vir, viajar, enfim.
Não é uma liberdade negativa, tal como os modernos, né, sempre defenderam. Para Hannah Arendt, liberdade ela é mais do que isso. Liberdade tem a ver com esse domínio da própria existência, com essa possibilidade de construção desse mundo que nos circunda e que nos define, que nos condiciona. Então é estar nessa interação com o mundo, com a realidade, construindo esse espaço que existe entre nós. Isso é ser livre, é ser dono de si mesmo e é fazer parte desse processo de construção da realidade. Vocês estão ouvindo ecos existencialistas aqui nessa fala? Isso não é à toa. Hannah Arendt ela foi aluna do Heidegger. Ela traz essa ideia de que ser livre é muito mais do que eu ter meu dinheiro, minha família para poder viajar nas férias. Não, ser livre é fazer parte de algo que está para além de mim mesmo. É essa interação entre eu, o outro e o mundo. Quando nós estamos em público, juntos, construindo essa realidade, isso sempre vai trazer conflitos, isso sempre vai trazer aí transtornos, não é fácil fazer isso, mas é apenas essa vivência política que é sempre difícil, mas é apenas ela que permite que a gente vá afastando esse mal total. É isso que permite que a gente possa ir trazendo sempre a público as questões que às vezes podem ameaçar a nossa própria existência e conjuntamente possibilitando essa transformação da vida. Então, para Hannah Arendt, estar em política é vivenciar a condição humana da pluralidade, é vivenciar a liberdade de construirmos uma realidade que é nossa, que é a nossa vida. Certo? É essa reconciliação com o mundo, é o cuidado com o mundo. É aquilo que é nosso, é público. Isso tudo para Hannah Arendt é fundamental. Por isso que a política é a grande resposta que ela dá sobre como evitar o mal total. E é por isso mesmo que o esvaziamento da política, o esquecimento da política, que é um termo que ela gosta de usar, esse esvaziamento do sentido da política, quando nós não compreendemos mais a política como essa vivência da pluralidade, quando a esfera pública ela vai perdendo força, ela vai expulsando diversos grupos, atores, quando as pessoas não podem vir a ser quem são, quando as pessoas não têm voz, quando elas não podem ser vistas e ouvidas umas pelas outras, quando elas são marginalizadas, oprimidas, escondidas. Todos esses processos, eles esvaziam a política, porque eles enfraquecem a esfera pública. Eles vão tirando a possibilidade dos encontros das diferenças. E com isso, nós vamos perdendo a perspectiva, aquela perspectiva que nos torna mais humanos, que é a da pluralidade. Nós vamos perdendo a chance de construirmos conjuntamente em liberdade a realidade que nos cerca. E ao perder essa possibilidade, perdemos também as chances de transformarmos aquilo que não está bom, aquilo que não faz bem. Perdemos a chance de identificarmos processos que estão matando, que estão expulsando, que estão criando sofrimento. E se perdemos a chance de transformar a realidade, o terror, ele está com caminho livre para tomar essa realidade. E o terror para Hannah Arendt é sempre o esquecimento do outro, o não reconhecimento do outro, ou seja, é a perda da pluralidade. É o mal. Sem política, o mal se torna banal. E aí tem um termo também muito famoso da Hannah Arendt, a ideia da banalidade do mal. Sem esse espaço público, sem pluralidade, perdemos a capacidade, a liberdade de transformarmos o espaço entre nós. E isso deixa o caminho aberto para que as pessoas deixem de reconhecer o outro como singular, importante, como parte dessa realidade. E a banalidade do mal é quando nós começamos
a fazer isso, a esquecermos o outro, a negarmos as diferenças, a não aceitarmos a existência da diversidade quando fazemos isso de forma irrefletida. Perdemos a capacidade de pensar. E perdemos a capacidade de pensar porque perdemos o espaço público, perdemos a política, perdemos o encontro com o outro. Nós não aprendemos mais com o outro, nós não trocamos mais, não há mais esse encontro com as diferenças. E isso vai tirando de nós a capacidade de questionarmos, de vermos que existem outros caminhos, ou de percebermos que o que a sociedade está fazendo naquele momento não está legal. Parar processos que são opressores, violentos. Se a gente perdeu a pluralidade, se a gente perdeu a política, se a gente perdeu a visão do outro no nosso horizonte, o mal vai se tornando banal. Nós vamos internalizando, nós vamos naturalizando esse esquecimento do outro. E aí o outro vai se tornando nada para nós, ninguém. Ele não precisa existir no meu campo de visão. E se eu não reconheço a importância do outro, o mal ele pode se instalar. E o terror pode se instalar. E aí o holocausto pode acontecer. E aí genocídios podem acontecer, extermínios podem acontecer. E genocídios e extermínios, eles não se dão apenas em guerras ou por ditadores sanguinários. Extermínios podem acontecer pela fome, pela pobreza. Eu não reconheço o pobre, eu não vejo, ele está lá, eu não quero ele no meu campo de visão. Percebam, quando nós não temos um espaço público que traz essas diferenças, que dá voz para os excluídos, que empodera aqueles que não têm poder, quando a política perde sua capacidade de fazer isso, nós estamos, portanto, abrindo espaço para esse extermínio do outro, que é o que Hannah Arendt chama aí de mal total. Tenhamos cuidado, portanto, vamos prestar atenção na reflexão proposta por Hannah Arendt, nas categorias que ela coloca para nós e principalmente nessa ressignificação do que é a política, do que a política pode ser, do que ela pode nos proporcionar quando vivenciamos de fato essa pluralidade, quando de fato temos liberdade de recomeçar, de construirmos juntos aquilo que há entre nós, entre eu, o outro e o mundo que nos cerca. Que Hannah Arendt possa voltar aí a fazer parte da nossa reflexão, porque no século XXI ela talvez esteja mais importante que nunca. Como faz sentido pensar a partir dessas categorias e como faz sentido ressignificar essa ideia de política. Tem muito mais de Hannah Arendt a se pensar, a se conhecer, mas em termos aí, né, de Enem e de uma introdução ao pensamento da autora, nós vamos parar por aqui. Algumas dicas de livros que sempre meus alunos me perguntam e que eu acho que é importante, vou citar aqui alguns livros importantes dela. Origens do Totalitarismo, que é fundamental. Ela vai falar um pouco sobre essa ideia, né, de onde vem o terror, as condições para esse terror. E aí ela tem uma perspectiva histórica muito singular, uma leitura, né, importante. Mas aí sim, os livros que trazem esse pensamento político de uma forma mais vigorosa. Temos A Condição Humana, que é a obra referência. Quem quiser começar por aí está começando bem. Então, A Condição Humana. Outro livro, Entre o Passado e o Futuro, que é uma série de ensaios em que ela vai pensar aí, né, sobre o que é política. E o terceiro, que eu gosto muito, que tem exatamente esse título, O que é a política? Ela vai falar um pouco o que é política, o que não é política, e vai fazer essa defesa mesmo, muito enfática, da relevância da política como esse espaço de produção de liberdade que impede, né, esse mal total por meio do reconhecimento do outro. Vamos parar por aqui hoje.